Boa tarde a todos. Estamos reunidos aqui na Comissão de Constituição, Legislação e Redação, com a presença do vereador Wilson do Povo, vereador Fabrício Machado, para leitura e apreciação do projeto de lei 4.240/2017. Antes, eu pediria a nossa técnica administrativa, Débora, fazer a leitura da última ata, por favor. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Ata da segunda reunião ordinária. Aos 17 dias do mês de janeiro de 2018, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros das Comissões de Constituição, Legislação e Redação e de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, vereadores Kleber Davi, Wilson Batista Paiva, Renato Nascimento de Moraes, Carlos Eduardo Correia Molina e Jorge Andrade. A técnica legislativa Débora Lemes assessorou a reunião. Havendo um número regimental, o presidente deu início à reunião, solicitando a leitura da ata da primeira reunião da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, a qual foi aprovada por unanimidade de seus membros. Após, o presidente colocou em discussão e votação o parecer do relator ao projeto de lei 4.260, que dispõe sobre a revisão dos subsídios dos vereadores nos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, de autoria da mesa diretora. Em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Por fim, o presidente colocou em discussão e votação o parecer do relator ao projeto de lei 4.261, que dispõe sobre a revisão e reajuste da remuneração dos servidores públicos da Câmara Municipal de Itajubá, nos termos do artigo 37(10) da Constituição Federal, de autoria da mesa diretora. Em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo e encontra-se arquivada nesta Casa Legislativa, e lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros das comissões. Câmara Municipal de Itajubá, 17 de janeiro de 2018. A ata está em discussão, em aprovação, aprovada. Passamos agora à leitura do parecer. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, Fabrício. Tenho que me abster, porque eu não estava na reunião. Correto. Com a abstenção do vereador Fabrício, então, por estar ausente da reunião. Dando seguimento, vamos à leitura do parecer ao projeto de lei 4.240/2017, que institui e inclui no calendário de festa do município a semana do aniversário de Itajubá e dá outras providências. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei 4.240. Relatório. Trata-se de projeto de lei de iniciativa dos vereadores Renato Nascimento de Moraes e Carlos Eduardo Correia Molina, que visa incluir no calendário municipal de eventos a semana do aniversário de Itajubá a ser comemorado anualmente na semana que coincide com o dia da fundação do município de Itajubá, 19 de março. Da leitura da propositura, em especial sua justificativa, o seu autor afirma que pretende, com o presente projeto de lei, manter a tradição das festividades culturais e comemorativas da fundação de Itajubá. Parecer do relator. Da legalidade. O presente projeto de lei haja-se amparado pelos seguintes dispositivos legais. Artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal. Artigo 171, inciso 2º, a linha C da Constituição Estadual de Minas Gerais. Artigo 12 e artigo 36 da Lei Orgânica do Município. Artigo 3º da Lei Municipal 2.897, de 26 de dezembro de 2011. Assim sendo, sob a ótica da legalidade, o presente projeto encontra-se regular. Da iniciativa. Não há qualquer infringência quanto ao princípio da iniciativa do processo legislativo. Da redação. Em relação à redação do projeto de lei, o mesmo segue as regras da Lei Complementar 95. Do tipo legal. Foi correta a utilização do tipo legislativo projeto de lei ordinária. Voto do relator. Isso posto, diante dos aspectos formais que cumpre me examinar neste parecer, não há óbice, seja de cunho legal ou constitucional, a remessa ao plenário dessa agilidade do projeto de lei 4.240 para sua apreciação e votação. Câmara Municipal de Itajubá, 17 de janeiro de 2018, Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição. O parecer ao projeto de lei 4.240/2017, que institui e inclui no calendário de festa do município a semana do aniversário de Itajubá e dá outras providências, está em discussão. Em aprovação, aprovada. Bom, nada mais havendo a tratar com relação à nossa Comissão de Constituição, Legislação e Redação, eu dou por encerrada essa reunião.
Boa tarde a todos. Reunião conjunta da Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação, aqui representada por mim, presidente Cléber Davi, pelo vereador Renato Moraes, pelo vereador Wilson do Povo, em conjunto com a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, aqui representada pelo seu presidente e companheiro Sebastião Silvestre e pelo membro Fabrício Machado. Eu solicito a técnica administrativa Débora para fazer a leitura do projeto de lei número 4.229/2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade de consertos de buracos e valas abertas nas vias, calçadas, bem e logradouros públicos e privados do município de Itajubá, por concessionárias e permissionárias de serviço público e da outras providências. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer dos relatores ao projeto de lei 4.229. Relatório. Verso o presente parecer sobre o projeto de lei 4.229, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Antônio Raimundo Santi, tendo por objeto obrigar as concessionárias e permissionárias de serviços públicos nas áreas de energia, água, telefonia, televisão e outras, e suas subcontratadas a realizarem o reparo e o restabelecimento da pavimentação nos locais em que realizar obras e danificar tais áreas e da outras providências. Na justificativa, o autor ressalta que é necessário disciplinar em lei as obrigações e responsabilidades das concessionárias quando retiram e alteram a pavimentação e calçamento de áreas, sendo tal questão matéria de interesse local. Parecer dos relatores. Primeiramente, verificamos que a Câmara Municipal possui competência para legislar sobre o tema, eis que não se trata de matéria resguardada nas competências privativas da União previstas no artigo 22 da Constituição ou nas competências do Estado de Minas Gerais previstas nos artigos 9 e 10 da Constituição Estadual. Assim, a matéria está inserida nos incisos 1 e 5º do artigo 30 da Constituição, que dispõe que compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local, bem como que compete ao município organizar e prestar os serviços públicos de interesse local, incluídas as concessões e permissões. A iniciativa do projeto também está correta, eis que não se trata de competências privativas do Presidente da República, previstas no artigo 61, parágrafo 1º da Constituição, e não se trata das competências privativas do Prefeito Municipal, previstas no artigo 48 da Lei Orgânica de Itajubá. Na simples leitura do projeto, vemos que o projeto não cria cargos, funções, nem despesas, nem atribuições às secretarias, mas as obrigações têm por destinatários particulares, não caracterizando ofensa ao artigo 48 da Lei Orgânica Municipal. Nesse sentido, destacamos que o STF afirmou em ações diretas de inconstitucionalidade o entendimento que o direito do chefe do Executivo legislar é restrito e, consequentemente, deve ser interpretado restritivamente, limitado aos temas relacionados no artigo 61 da Constituição Federal, pois legislar é função precípua do Poder Legislativo. Por isto, no caso, aplica-se a predominância do interesse local para legislar sobre o tema, cabendo ao município editar as normas relacionadas à proteção do consumidor dos serviços públicos e do interesse do município quanto às vias, logradouros e bens públicos, que são afetados com as atividades das concessionárias e permissionárias de serviços públicos. O projeto em análise assemelha-se aos casos que foram editadas leis municipais versando sobre a instalação de equipamentos de segurança em agências bancárias ou sobre tempo de espera em filas, bem como sobre a instalação de câmeras de segurança em ônibus de transporte público municipal, tendo o STF firmado entendimento pela competência municipal para editar esse tipo de normatização. Assim, não há dúvida sobre a competência e legitimidade do município e da Câmara Municipal para tratar o tema em questão, através do projeto de lei. Analisando os artigos do projeto de lei, parece-nos necessário realizar algumas correções e ajustes para afastar possíveis vícios adiante demonstrados. Nos parágrafos 1º e 3º do artigo 2º, consta que a administração pública poderá estabelecer horários especiais para a realização dos reparos causados e que poderá exigir que as concessionárias guardem o material a serem utilizados nos reparos em depósitos. Data vênia, essas redações contêm textos que caracterizam lei meramente autorizativa, o que é inconstitucional, pois a administração já pode estabelecer tais horários e exigir que os materiais não fiquem na via ou logradouro, independentemente do presente projeto de lei trazer essa previsão. Assim, sugerimos nova redação ao parágrafo 1º e parágrafo 3º para ajustar essa questão.
O caput do artigo 6º cria a responsabilidade solidária para subcontratadas das concessionárias ou permissionárias dos serviços, mas utiliza a palavra concomitantemente ao invés de solidariamente. Há também um erro de grafia, onde seria a palavra firma, estando escrito firme. Desta forma, sugerimos nova redação para o artigo 6º. Nos incisos 5º e 6º do artigo 6º, vemos que no final do texto consta a expressão dependendo das proporções dos serviços. Concessa vênia e salvo o melhor juízo, sabemos que essas expressões encerram um comando subjetivo, não mensurável ou determinado legalmente, servindo de brecha para a impugnação da multa eventualmente aplicada, por não existir o critério do que seria dependendo das proporções dos serviços. Nesse passo, entendemos que a lei deve simplesmente prever a aplicação da multa caso a empresa não realize a limpeza do local ou não cumpra a ordem técnica, administrativa ou de segurança do município, como dispõem os referidos incisos, devendo ser excluída da redação destes a expressão dependendo das proporções dos serviços. Observando o parágrafo 1º do artigo 6º, consta a previsão de aplicação de acréscimo de 10% sobre a multa para o caso de reincidência. Contudo, parece que a redação desse parágrafo ficou um pouco confusa, pois na melhor técnica de redação legal é mais comum utilizar a expressão em caso de reincidência, e não a expressão reincidindo ao mesmo motivo. Também é necessário delimitar a aplicação da reincidência, estipulando que, para caracterizar a reincidência da infração, deve-se tratar do mesmo local e da mesma obra, para evitar a interpretação de que a cada buraco que a concessionária ou permissionária abrir nas vias públicas, em locais diferentes e descumprir os termos da lei, estaria caracterizada a reincidência. Assim, opinamos por nova redação para o parágrafo 1º do artigo 6º, com a seguinte redação. Parágrafo 1º. Em caso de reincidência da infração na mesma obra e local, a multa será acrescida de 10% cumulativamente por reiteração da infração. Vemos que o parágrafo 2º do artigo 6º prevê que, após ser multada, a empresa poderia requerer a suspensão do efeito cumulativo da multa por reincidência, desde que apresente justificativa aceita pelo município. Data vênia, acreditamos que o parágrafo 2º deveria ser excluído do projeto, pois, no caso, as questões processuais sobre aplicação, defesa e recurso de multas são tratadas no Código Tributário Municipal e, consequentemente, no processo tributário administrativo, que visa constituir o crédito e inscrevê-lo na dívida ativa, dentre outros efeitos. Ressalte-se que o Código Tributário é lei complementar sujeita a regime especial de processo legislativo e não poderia ser alterado através de lei ordinária. Desta forma, a previsão do parágrafo 2º do artigo 6º do projeto invadiria a área de competência do Código Tributário Municipal e, da forma como está, deixaria lacunas sobre o processamento do pedido de suspensão da multa por reincidência, motivos pelos quais sugerimos a sua exclusão. Voto dos relatores. Ante todo o exposto, opinamos que sejam realizadas as alterações ora propostas e, isto feito, entendemos que o projeto de lei não contém vícios de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, razão pela qual opinamos pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo, observadas as normas regimentais. Câmara Municipal de Itajubá, 29 de novembro de 2017. Wilson Batista Paiva, relator da Comissão de Constituição. Carlos Eduardo Correia Molina, relator da Comissão de Finanças. O parecer ao projeto de lei número 4.229/2017 está em discussão. É pela ordem, senhor presidente. Boa tarde a todos. Vereador Sebastião Silvestre, vereador Cleber Davi, vereador Renato Moraes, vereador Wilson do Povo. O que aconteceu agora, a Débora leu o parecer, esse parecer já foi feito, eu estou achando esquisito, porque já foi. E na comissão estava falando para substituir as emendas ditas no parecer. Então, tem alguma coisa errada nisso aí. Bom, eu acredito que essa modificação deve ter sido no projeto de lei. Eu não conheço o projeto anterior. Sim, isso que eu estou falando. Essa reunião, essa leitura do parecer já foi feita. Com esses dados? Igualzinho. Da mesma forma? Da mesma forma. Então, não tem sentido. Então, o que aconteceu foi que eu não sei quem estava presente, eu sei que o vereador Renato estava presente, o vereador Carlos Molina, não sei se o vereador Wilson estava presente, nós já tínhamos pedido para fazer as inclusões das sugestões do parecer jurídico. Então, alguma coisa está... fazendo favor, vamos interromper um pouquinho, então, para chamar... Só para chamar, para dar sequência. Um assessor jurídico. Então, está suspenso por um minuto.
retomando a discussão ao parecer ao projeto de lei 4.229/2017, com as inclusões sugeridas no parecer ao projeto de lei, eu ainda coloco em discussão o parecer. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Então, o parecer está aprovado da forma que está. Com isso, concluímos o trabalho de hoje. Agradeço a presença de todos. Boa tarde. Obrigado. Ok, porque eu vou fazer uma emenda também.